Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Yuri Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Lima em Portugal. Pessoal, primeiro vídeo do canal, né? Eu estou muito feliz aqui em estar voltando a gravar, né? Porque antigamente eu já tinha canais aí de jogos no YouTube, né? E agora que eu já estou em outra fase, né? Eu vou começar essa nova etapa aí e espero que vocês gostem aí do nosso conteúdo. Pessoal, vim aqui contar para vocês como foi todo o meu processo passo a passo para a solicitação do visto D1, desde os documentos que eu preparei até responder a audiência prévia, de tudo. Então, antes de começar, não deixe de se inscrever, já curte aqui, já deixe seu comentário, que a gente vai estar trazendo vários conteúdos aí para vocês, beleza? Então, pessoal, para você que não me conhece, eu sou Yuri, tenho 29 anos, sou casado com a Laísa, né, papai do Gael, que mês que vem tá fazendo 2 aninhos, e o que me fez pensar em ir para Portugal? Assim, tá muito difícil, né, em relação aqui no Brasil, né, mesmo que a gente já tenha aqui nossa estabilidade, né, tudo certinho, eu trabalho, minha esposa trabalha, né, mas visando dar um estudo melhor para o meu filho, uma segurança, né, pelo poder de compra que a gente consegue ter, né, na Europa, né, não só em Portugal, mas em si na Europa, e visando, sabe, ter essa liberdade, porque hoje a gente vive num país que a gente não consegue comprar nada sem estar parcelando de muitas vezes, ou a gente não consegue conquistar nada com medo de ser assaltado, com medo de alguém levar, como já aconteceu, amigos meus comprarem telefone, e uma semana depois vinha assaltar, sabe? A gente está vivendo num período muito difícil, né? Então eu conversei com ela, né? Expliquei algumas situações, mostrei para ela os benefícios que a gente teria de estar indo para Portugal, né? E a gente entramos num acordo. Então eu estou indo hoje com o visto D1, né? Estou indo com o visto D1 para poder, né, primeiro chegar, preparar o terreno para eles, né, para depois ele estar indo, né, eu estar levando quanto a Laísa, quanto o Gael. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi o processo, né? Então, primeiro de tudo, óbvio que a gente tem que tirar o nosso passaporte, né? Hoje ainda tá, acho que eu paguei 275, se eu não me engano, né? Mas eles estão querendo aumentar para 400 e alguma coisa, né? Então, o primeiro passo foi conseguir aí o nosso passaporte e depois o famoso contrato ou promessa de trabalho, né? Como a gente sabe, a gente que ainda está no Brasil, né, é um pouco difícil você conseguir um contrato das empresas que estão lá em Portugal, né? Eu tenho um perfil bem engajado no LinkedIn, né? Eu tenho uma experiência bem boa e as empresas entram em contato comigo, né? Eu fui lá e alterei a minha moradia, né? Tirei do Brasil, botei para Portugal, então as empresas começaram a me enxergar no LinkedIn, né? E todas elas já queriam que eu estivesse em Portugal. E eu falei, olha, como eu vou ir para Portugal, se eu preciso que vocês mandem o contrato para eu ir para Portugal e vocês querem já me contratar já eu estando em Portugal. E assim, fica aquele jogo de empurra, né? Então, eu preferi contratar uma advogada para me ajudar nesse processo, né, todo aí para a gente fazer essa parte aí do contrato com a empresa, de entrar com a empresa. Enfim, conseguimos aí esse contrato e eu dei início no meu processo de visto, né? Fui lá, tudo com a advogada me ligou, fizemos todo o processo, todos os documentos, enviamos, né? Logo no dia seguinte eu já recebi o e-mail da VFS do Rio avisando que eles tinham recebido, né, os meus documentos, né? E logo após acho que foi 3 dias, logo após 3 dias que eu enviei os documentos, eu recebi a primeira pendência ali que a advogada já tinha me falado que eu iria receber, que era sobre o alojamento, né? Sendo que na minha promessa de trabalho já está escrito que o alojamento era fornecido pela empresa, né? Então eles pediram para eu enviar o alojamento, a gente enviou novamente, falando que estava tudo lá de responsabilidade da empresa, enviamos o termo de responsabilidade e ficamos ali aguardando. Se eu não me engano, foram depois de quase 20 dias que eu recebi o e-mail, né, falando que ele estava indo para Brasília, né? Chegando em Brasília, eu recebi lá que eles receberam o documento, me deram o número de protocolo e logo assim o número do POD para eu estar acompanhando, né? E aí veio a temida audiência prévia depois de 3 dias que chegou em Portugal.
Assim, pessoal, em meio ao caos que está sobre o visto D1, né, por muitas assessorias está dando golpe nos brasileiros, né, tem muita empresa, né, que não é estruturada para ter um contrato ou uma promessa de trabalho, então veio aí a audiência prévia com intenção de indeferimento, né, com eles, com dúvida, né, se realmente a empresa era falsa ou verdadeira. O que acabou acontecendo, né? Eu entrei naquele loop de desespero, né? Vendo várias pessoas chegando com visto negado, né? Todo mundo chegando negado. Então a gente automaticamente tenta não pensar, mas a gente acaba deixando ali se levar pelo aquele, né? A pessoal que a gente acompanha no TikTok, né? Chegando visto negado, porque, gente, é um investimento. A gente faz um investimento para sair do país e receber o visto negado, a gente fica muito frustrado, mas claro que não é o fim. Então o que a minha advogada fez? A gente montou todo um dossiê, né? E agora eu vou falar para vocês o que a gente enviou, né? Então, mediante a eles quererem saber se a empresa tinha margem para poder contratar com tudo, né? O que ela fez? Ela pediu à empresa, né, para enviar o imposto de renda, né, dos 2 últimos anos, né, quanto de 2025 quanto de 2026. Portanto, que não estava no período, né, do contador fazer isso, o contador adiantou esse processo para a gente conseguir fazer aí essa defesa, enviou o quadro de contrato, né, os últimos 3 contratos que eles têm, né, em Portugal, mandou também o faturamento dos últimos 3 meses, o faturamento anual da empresa, né, mandou também, acho que, o cadastro deles no Finança, né, para ver que está fazendo pagamento aos funcionários que são cadastrados, funcionários que são cadastrados, mais de 100 funcionários cadastrados pela empresa. Né, mandamos de novo o contrato de trabalho, mandamos uma carta autenticada em cartório assinada pelo dono, mandamos o documento, tudo que era necessário para comprovar que a empresa tinha verbas para poder me sustentar com a ida lá para pagar com a moradia, mandamos o endereço da moradia novamente, né? Fizemos tudo que era possível para poder enviar. E assim, eu fiz algo que eu fiquei com mais medo ainda. Porque lá quando a gente recebe o e-mail, eles falam que tem que ter só 3 megabytes de tamanho, né? E na hora de eu enviar, eu enviei 3 arquivos, né? 2 sendo abaixo de 3 megabytes e um acima de 5, né? Era 5 e alguma coisa. Pronto, entrei em desespero. Falei, o documento mais importante eles não vão ler porque tá acima ali da regra. Então, o que eu pesquisei na internet a respeito dessa regra ali, porque antigamente o pessoal mandava um documento muito grande, né? Então acabava não abrindo, né, no computador deles ou dando erro ali no processo, né? E eles acabaram botando ali, não era uma regra, olha, se vocês mandarem acima disso a gente não vai abrir, mas era ali algo para segurança deles, tipo assim, olha, enviou o arquivo acima desse tamanho aqui para não ter problema de abrir. E assim, eu falei, Senhor, que eles consigam abrir esse arquivo, eu consegui abrir no telefone normalmente, no computador normalmente, então vi que eles não teriam o porquê não conseguir abrir esse documento. Então eu já tinha ali ficado com medo e pessoas que tinham respondido no mesmo dia que eu, ou até 2, 3 dias depois, já tinha recebido a devolutiva que estava voltando para a VFS do Rio, né? E quando chegaram, os documentos vieram negados, e aí eu já entrei naquele desespero. Eu falei, pronto, as pessoas enviaram depois de mim, e eu ali tentando pesquisar pelo número do POD lá no site, dando eu, não conseguia. Foi aqueles 15 dias no absoluto silêncio, né? E quando de repente eu recebi um e-mail falando que ele já estava vindo para minha casa, aí tipo, era para chegar já no outro dia, tipo, meio-dia já no outro dia. Aí começou aquela ansiedade, né? E eu já vendo ali os comentários, vendo alguns vídeos de alguns amigos meus também, a gente torcia para não vir aquele papel dentro, né? Que vem com um papel, a gente sabe que ali é o porquê que foi negado, né? E quando eu recebi ali que o rapaz do correio bateu, eu tinha acabado de chegar em casa, ele bateu no portão, desci correndo, fui lá pegar, e a primeira coisa que eu fiz foi passar a mão assim por fora, e eu falei assim, bem, eu não tô sentindo um papel, porém tinha um papel colado, eu tava sentindo um papel, mas não era um negócio assim. Aí eu falei assim, Senhor, seja o que Deus quiser. Aí eu rasguei, né, o pacote, né, quando eu rasguei, ele tava com o passaporte virado, né, com a parte de baixo, né? Aí eu olhei assim, fui devagarzinho, e quando eu vi ali a minha foto, né, com escrito no visto, olha, foi algo assim surreal,
né? Uma felicidade que a gente, sabe, não consegue nem expressar. E eu já saí mandando mensagem para advogada e ela ficou muito feliz porque em meio ao caos que está tendo em Portugal, né, com muitos vistos negados, com tantos problemas. Então, assim, pessoal, a minha dica é: procure realmente uma advogada ou uma assessoria que vai te dar suporte, que vai querer te dar assistência, porque se eles pedirem documento, a assessoria tem que estar preparada para responder essa defesa, né? Pesquise sobre a empresa, procure sobre a empresa, se a empresa tem um faturamento que consiga, porque, pessoal, vocês têm que botar na cabeça de vocês. Ao mesmo tempo que a assessoria está fazendo para você, né, ali o seu processo de visto, ela está fazendo para mais 50 pessoas, sabe? Então, assim, eles estão pegando muito em cima disso, né? Muito ali em cima daquele processo. E eu, graças a Deus, estava com um advogado, né, muito qualificada para esse processo, né? São 2 pessoas ali que estavam me dando todo o suporte 100%, né? De tudo que eu tava precisando, de todas as dúvidas, de tudo, sabe? Ali elas tentando me manter a calma, falando comigo: olha, relaxa, cada um tem um processo, cada um aquilo. E são 2 profissionais, assim, excelentes, né? E que foram indicação de um amigo meu que já está em Portugal, ele levou toda a família dele através delas, né? Então, assim, eu senti uma confiança muito grande. Sabe quando você conversa com a pessoa e você sente paz no seu coração? Então, desde o primeiro contato que eu tive com elas, eu tive uma paz tremenda no meu coração, né? E agora, pro dia 11, né? 11 do próximo mês, eu já estou pegando um avião. Eu vou do Rio para São Paulo, de São Paulo para Lisboa. Então, lá pro dia 12, né? Uma 11h30 mais ou menos, eu já devo estar chegando em Lisboa. Então, pessoal, isso é só algo bem resumido. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui no comentário, tá? Me manda mensagem se vocês quiserem o contato da assessoria, eu vou passar, né, com toda certeza, indicando de olhos fechados para vocês, tá? O processo ali que elas fizeram, né? Cada detalhe que elas fizeram, sabe? Aquela atenção a tudo. Nunca foi algo, tipo assim, de eu falar com elas e ficar dias ou semanas sem resposta. Elas sempre me manteram atualizado de tudo. Então, pessoal, espero que vocês me acompanhem aqui. Eu vou estar trazendo muito conteúdo, não só aqui, como também no TikTok, tá? Vocês podem me acompanhar por lá também. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like, ativa o sininho, que a gente vai estar trazendo aí muito conteúdo para vocês, né? A minha chegada em Portugal, né? Minhas primeiras impressões ali, né? E espero que vocês gostem. Então, até o próximo vídeo e a gente se vê. Valeu, pessoal!